Olá a todas, tudo bem? Vamos aí prosseguir, né, mais um vídeo sobre as nossas aulas, tá? Enviei os slides aí para as turmas, né? E agora estamos aí passando o vídeo, tá? Começamos aqui no slide número 64, número 64, aqui no cantinho, tá? Continuando da última aula. Então deixa eu aumentar a tela para ficar melhor, ok? Fundação do Taoísmo. O Taoísmo, né, foi criado por Lao Tse. Existem muitas lendas, né? Uma delas diz que ele já, de tão sábio que era, já teria nascido velho com esta sabedoria. Tá? Essa aqui é uma das figuras, uma das fotos. Aqui os livros básicos dos seus escritos, inclusive o nosso conhecido livro amarelinho que eu levei nas aulas para vocês, da onde a gente leu vários ensinamentos, tá? E é o Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching, Tao Te Ching, você vai ter de acordo com as traduções aí. Este livro, ele é o acolhimento dos ensinamentos chamados aforismos. E cada aforismo precisa ser muito lido, estudado. Vocês viram em sala de aula quantas vezes a gente não ficou frase por frase, texto por texto, explicando, comentando, né? E são textos para estudos, não são textos que a gente lê e já tem a certeza imediata, tá? Então o Tao Te Ching. Esses livros também são em épocas mais fáceis de serem encontrados em livrarias e tem épocas que são mais difíceis. Às vezes em sebos vocês podem achar, tá bom? Então é uma religião que surge na China do século II, durante a dinastia Han, que se origina de uma filosofia oriental conhecida como Tao, que é a busca do caminho, né, do meio, do equilíbrio, ou trilha, ou estrada. O que ele quer dizer aqui? Cuidado com os extremismos. Então, uma pessoa, para desenvolver sua sabedoria de acordo com os ensinamentos taoístas, ela precisa conhecer extremos, mas ela não pode viver nesses extremos. Eu preciso tomar cuidado com esses extremos na minha vida. Por exemplo, se eu tenho um problema com raiva, eu posso sentir a raiva? Posso, não é proibido. Só que eu preciso tomar cuidado com o extremo da raiva, que pode levar a agressões, etc., né? E o outro extremo da raiva, que são, por exemplo, aquelas pessoas que fazem de conta que está tudo bem quando elas estão muito bravas, ou seja, elas engolem, né, essa raiva, e ao engolir esta raiva você tem toda a questão de essa energia toda fica dentro da gente. Então o taoísmo nasce como primeiro uma filosofia, depois se transforma numa religião. E é uma religião que busca o caminho do meio, que busca o caminho do equilíbrio, mas que não priva, não proíbe você de viver extremos. Porém, tem que ter muito cuidado para não ficar caminhando nesses extremos. Então, um dos ensinamentos principais é viver em equilíbrio com a natureza, né? Aí tem o monumento ao Lao Tse. Como é que eu sei então, Carlos, que o caminho do meio é o melhor? É só observar a natureza. Até comentamos isso em sala de aula, né? A natureza tem seus períodos. Estamos saindo do verão agora, entrando no outono. No outono as folhas das árvores tendem a cair. Para chegar ao inverno a natureza pode, né, vir entre aspas, parece que ela morre e aí ela ressurge na primavera e atinge o apogeu no verão. Então, se a própria natureza tem os seus períodos de descanso, refazimento e explosão, o ser humano precisa acompanhar isso com os seus potenciais, com momentos de saber ficar quieto, ter os seus resguardos, mas ao mesmo tempo preparar para a ação, preparar para essa ação que constrói, de trabalho. Isso é muito importante de acordo com o ensinamento taoísta, que é o que a medicina chinesa fala, né? Com o nosso símbolo do Yin e do Yang, que é aquele símbolo que a gente tem que tudo é o equilíbrio, né? A busca do equilíbrio constante.
Então o taoísmo é atribuído, né, à criação de Lao Tse, que viveu durante, né, o período dos reinos guerreiros da China. Por isso que ele pede, né, cria um sistema para acalmar tanta guerra, tanta violência. Tao significa o caminho, Tao significa o caminho, a busca do caminho do meio. E, né, a ideia é que essa filosofia, essa doutrina, esse pensamento levasse o homem a uma vida mais equilibrada, né, em perfeita harmonia com a natureza. Aí é o segredo. Então, o taoísmo não vai buscar a perfeição, ele vai buscar a nossa evolução para que saibamos viver em equilíbrio de acordo com a natureza, que é muito interessante, né, essa passagem, tá? Para isso, então, para caminhar com essa harmonia de acordo com a natureza, é necessário a busca constante das simplicidades, das coisas simples, das naturalidades e da espontaneidade. Como é que é uma pessoa simples? É uma pessoa clara, objetiva, né? Como é que é uma pessoa natural? Ela procura falar o que ela pensa da melhor maneira possível, com a verdade que ela possui. Tá? Então eu não procuro aqui impor minhas verdades para os outros, eu não procuro aqui dizer que tem que ser como eu quero, senão não vai funcionar. Não, a gente mostra caminhos, a gente procura auxiliar no que é possível, da melhor maneira. Mas cada pessoa tem aí o seu livre-arbítrio, que é o caminho desse aprendizado. Tá? Lao Tse era um filósofo e poeta da China antiga, mais conhecido por ser, né, o autor do Tao Te Ching, que é o renomado autor. Ele funda o taoísmo filosófico porque tem os ensinamentos no Tao Te Ching aqui, né, e passa a ser o quê? Venerado como divindade em religiões tradicionais chinesas. É aqui que o taoísmo sai da filosofia e passa a virar uma religião. E ele se torna uma figura lendária e suas obras são datadas em torno do século VI a.C. Então são ensinamentos de mais de 2.600 anos, né? Muito tempo atrás. O Tao, né? Antes do céu e da terra existirem, havia algo nebuloso. E ele coloca Lao Tse: eu não sei o seu nome, mas eu o chamo de Tao. Tao é o caminho. O que é esse algo nebuloso? Isso aqui tem uma conformação e uma confirmação muito grande com a Gênese da Bíblia sobre a criação do mundo, né? Que se pega algo nebuloso e começa a se formar a matéria, que Deus, né, teria feito isso. Então Lao Tse é tão simples, né, na sua afirmação que ele coloca, né? Havia algo nebuloso na matéria do universo. Eu não sei o nome disso e quem o criou, mas eu chamo todo esse processo de Tao. O taoísmo possui rituais, possui também rituais religiosos. Então tem um ritual de iniciação, né? Antes de transmitir os ensinamentos aos seus discípulos, os mestres taoístas realizam uma cerimônia, que pode ser simples ou mais elaborada, onde são estabelecidos os compromissos entre o mestre e os discípulos para o ensino e a aprendizagem no caminho taoísta. O caminho está com a letra C maiúscula aqui, né? Na busca desse caminho do equilíbrio. Há também a presença de rituais, então são feitos pedidos para, né, benefício específico de pessoas, com orações, preces, que solicitam uma atenção especial às divindades taoístas, quem criou o universo, as divindades que regem a harmonia do universo, né? E isso é feito através de um procedimento por rituais. É enviada uma carta com seus pedidos, contendo, né, essas solicitações do ritual às divindades taoístas, ok? E isso é depositado no altar taoísta. O altar é o centro de um templo, né, onde são reverenciadas as divindades. E nele predominam as cores vermelho, amarelo e dourado, né, simbolizando a parte da terra, da energia, do ar e da questão do universo, simbolizando a consciência iluminada com a união dos três, né?
E aí você vai ter que as oferendas do altar: incenso, flores, velas, frutas, água ou chá. Então eu tenho aqui, gente, uma filosofia que se torna uma religião, e desta religião consegue, né, se perpetuar até hoje com esses ensinamentos bonitos. Olha lá. O homem deve viver em harmonia com a natureza, por meio da busca do caminho do equilíbrio. A ideia de ter, né, do tal, a ideia de uma grande harmonia cósmica. As crenças taoístas ressaltam o autodesenvolvimento, a liberdade e a busca da imortalidade. Então, por que que isso tem uma relação muito bonita com os nossos ensinamentos? Tudo no universo está em equilíbrio, né? Vocês viram por acaso agora a Lua deixar a Terra porque ela cansou de ficar aqui na Terra e vai passar férias em Saturno? Não. O Sol cansou de esquentar, vai lá para Plutão porque Plutão ficou muito frio longe do Sol e vai ser esquentado? Não. Então tudo, o sistema solar, as galáxias, né, observam que uma disciplina, uma harmonia cósmica universal. E isso tem na Terra também, né? A própria natureza nossa é uma natureza harmônica no que diz respeito dos seus ciclos. Então eu tenho ciclos de calmaria, posso ter ciclos de violência, como terremotos, tsunamis, mas depois vem a calmaria novamente. Ou seja, há um processo cíclico na busca deste equilíbrio, mesmo quando acontecem os desequilíbrios, tá? Então, por hoje, nós vamos parando a nossa aula por aqui, né? Lembrando que aprender, estudar é buscar o meu desenvolvimento, é entender que eu sou livre para fazer as coisas que eu quero, mas também porque eu sou imortal. E a imortalidade busca o aprendizado na sua liberdade, que busca o desenvolvimento. Ok? Vamos conversando. Até o próximo encontro. Abraços, beijos a todas.